aqui a debater e que persistem junto dos doentes com doenças crónicas, reside no facto de não haver, de facto, um estatuto de doente crónico. E para isso, é claro, é importantíssimo definir-se desde logo o que é uma doença crónica. E dizíamos isso à altura, quando apresentamos o nosso projeto, que é definir a doença crónica, é preciso listar essas doenças crónicas, sendo, obviamente, que isto é dinâmico. Hoje, o que é uma doença crónica, amanhã pode não ser, mas a lei é uma lei dinâmica. Eu não sou jurista, mas há, de facto, a possibilidade de se ir incorporando, até pelo conhecimento científico, ir-se incorporando, ir-se procedendo a alterações, de forma a ir integrando e acompanhando. Mas dizíamos mais e defendíamos que, para isso, concomitantemente a esta definição do doente, da listagem das doenças, era importante, de facto, definirmos uma tabela de incapacidade e de funcionalidade, porque isso é que permite, de facto, avaliar com rigor o que é que cada uma do doente precisa. Também é isso que nós muitas vezes assistimos. É que, já aqui também hoje foi dito e referido muito bem, podemos ter dois doentes com a mesma doença, mas a resposta que cada doente dá é idiosincrática. É idiosincrática. Nós não temos dois doentes oncológicos com a mesma, vamos falar, um doente oncológico da mama, se mulher podemos falar assim, elas não têm as duas exatamente a mesma resposta, as mesmas sintomatologias. O quadro é o mesmo, mas há variáveis, há outras variáveis. E como aqui hoje também já foi dito, a saúde não pode ser só vista nesta dimensão biológica. A saúde é uma interpretação que nós temos que falar de visão biológica, médica, mas também a psicológica e a social. E é nestas componentes que também tem que estar a ser vertido. E nesse estatuto, nós dizíamos que também têm que ser vertidas outras dimensões. E já aqui hoje falar, e muito importante, a questão do acesso ao trabalho, de adaptar o trabalho ao trabalhador e não exatamente aquilo contrário. Porque nós temos hoje muitos, eu penso que foi o professor que falou há bocadinho, que numa intervenção inicial terá referido que nós temos legislação que permite isso. É de facto. Mas depois temos uma outra coisa, que primeiro não se cumpre essa legislação e primeiro passou por não se regulamentar. E depois não há quem a fiscalize. Não é? E, portanto, nós temos uma autoridade para as condições do trabalho que está sem meios humanos e materiais capazes de fazer essa fiscalização. Porque também é importante aqui dizer, e nós dizíamos, nesse estatuto também tem que estar contemplada a área do trabalho. Tem que estar contemplada, e muito bem aqui foi referido, a área familiar, o apoio que as famílias prestam, tendo contemplado o papel dos cuidadores. Não é? A família é considerada um dos cuidadores, chamados os cuidadores informais, e é preciso que haja legislação que permita o apoio e que suporte, por exemplo, que em termos laborais estas pessoas possam faltar ao trabalho, tenham justificação da falta, mas sobretudo tenham condições económicas, apoios económicos que lhes permitam depois suportar, porque hoje nós sabemos que se a pessoa está com uma baixa médica de assistência à terceira pessoa, não tem qualquer tipo de rendimento. E como é que é possível prestar-se cuidados de qualidade quando há ausência de uma prestação pecuniária, remuneratória, seja ela qual for, para estes cuidados? E, portanto, dizíamos que essa questão também tinha que ser contempladas outras questões que vão desde a educação. Portanto, há setores que contemplar todas as dimensões sociais, quer também as questões do trabalho, da saúde e pensamos e temos a vontade para se fazer essa. Há aqui uma questão que foi a última, as ajudas técnicas. Olha, as ajudas a contemplar a legislação pública
relevante é fundamental. Este trabalho. E não alguns que estão aqui recordar-se-ão da sucessiva propaganda que quer o Ministério da Saúde, então, o Ministério da Solidariedade, do Emprego e da Social, da criação de sistemáticos, grupos de estudo, para trabalhar estas questões. E aquilo que nós sabemos é que passaram 4 anos, de facto a situação está pior do que aquela que estava anteriormente a este famigerado 46 2015 de 20 de outubro. Isto tem uma história e como estamos na Assembleia da República, portanto também é importante fazer esta história. Esta medida foi publicada, portanto é uma medida do Governo, portanto não sai da Assembleia da República, porque aqui no início ouviu-se dizer os legisladores saiu da Assembleia da República, não saiu. Portanto o decreto-lei é uma competência do Governo e foi o Governo de então, o anterior Governo, que legislou sobre esta medida. E é importante dizer que esta história começa na última audição do Ministro, ex-Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, na Comissão de Trabalho da Assembleia da República. Na última audição estávamos, já não consigo precisar, estávamos em finais de junho, no início de julho ou meados de julho, o Ministro, numa forma propagandística, disse que o Governo está a trabalhar para beneficiar o proteção especial e vai ser uma medida generosa. Isto foi na sua intervenção inicial, dando medidas, não é, propagandísticas do que está. O grupo parlamentar do Partido Comunista Português questionou imediatamente o Ministro quais eram então que estavam a ser previstas, não é? Estávamos em finais de junho ou início de junho, então, e se ele estava a anunciar quais eram essas alterações, que nos dissesse ali, porque a Assembleia ter a finalização, que nos dissesse as alterações. Pois bem, aquilo que nós recebemos foi zero de resposta na altura quais eram essas alterações. E agora quais são as alterações? Em outubro, dia 20 de outubro, já um governo que estava depois das eleições, o governo publica este decreto-lei que o Dr. Silva escalou, mas permite um decreto-lei que não tem nada de bondoso, é preciso dizer. Não tem nada de bondoso e está subjacente, inclusivamente, com critérios económicos. Nós somos defendemos que este é um decreto cujo primário fundamental é um critério economicista. É economicista porquê? Porque se ele alarga o critério, não estamos em desacordo, faz um alargamento do critério. Agora, tem coisas produtivas que foram definidas de forma a concretizar esse alargamento. E aquilo que nós aqui já dissemos e outros ofícios não estimam, de facto, ele não vai alargar, ele vai reduzir o número de pessoas. Quem é um médico, já que foram médicos ditos, quem é um médico que cientificamente que aquela pessoa tem 3 anos de vida, como o avanço, inclusive, da ciência. Hoje, já hoje se falou da SIDA e é talvez um bom exemplo daquilo que era uma doença altamente incapacitante, uma doença que era associada à morte, hoje são doentes crónicos. Vamos hoje dizer a um doente, daqui a 3 anos o senhor está morto, que é isto que está lá, está morto e portanto vai ter direito, vamos ser benevolentes, e vai ter direito a uma pensão especial. Para morrer, exatamente. Portanto, é de facto um critério de, como disseram muito bem as associações, de crueldade que aqui está. Mas é também, como tem sido, ou como foi a prática dos últimos anos, uma medida de redução das alterações. E é importante dizer que as alterações que foram introduzidas, já ainda ninguém aqui o referiu, é que as alterações produzem
altamente prejudiciais. Neste sentido, nós não concordamos com os deputados têm uma iniciativa que é aquilo que é legislado pelo Governo, chamar a lei para ser decreto-lei não foi discutido na Assembleia da República, já. Então, a apreciação parlamentar é a figura que está contemplada, apresentamos uma apreciação parlamentar, nela defendemos, para aqui as pastas e pretendemos está já agendado em apreciação parlamentar 10, exatamente na próxima quinta-feira, está em discussão em plenário parlamentares e, portanto, faremos aquilo que teremos de fazer. Da nossa parte, é este o compromisso que gostaríamos de aqui dizer. E, portanto, a par disto, de facto, nesta intervenção inicial, se calhar a última, mas para passar a palavra também aos outros senhores deputados que aqui estão presentes, dizer que aquilo que é importante é, de facto, que trabalhar-se no sentido de dar-se condições às pessoas com deficiência crónica a uma vida digna e passa desde logo pela revogação deste decreto-lei, mas trabalhar no sentido da reposição de salários, da reposição do acesso à educação, da legislação que permita, de facto, condições de vida digna para estas pessoas que, ao longo destes últimos 4 anos, também foram severamente afetadas pela legislação e pela política desenvolvida pelo anterior governo. E, para já, ficava por aqui. Terem todo muito gosto em responder a questões que me queiram colocar. Está agendado em apreciação parlamentar 10, exatamente na próxima quinta-feira, está em discussão em plenário parlamentares e, portanto, faremos aquilo que teremos de fazer. Da nossa parte, é este o compromisso que gostaríamos de aqui dizer. E, portanto, a par disto, de facto, nesta intervenção inicial, se calhar a última, mas para passar a palavra também aos outros senhores deputados que aqui estão presentes, dizer que aquilo que é importante é, de facto, que trabalhar-se no sentido de dar-se condições às pessoas com deficiência crónica a uma vida digna e passa desde logo pela revogação deste decreto-lei, mas trabalhar no sentido da reposição de salários, da reposição do acesso à educação, da legislação que permita, de facto, condições de vida digna para estas pessoas que, ao longo destes últimos 4 anos, também foram severamente afetadas pela legislação e pela política desenvolvida pelo anterior governo. E, para já, ficava por aqui.